Para vocês, 7 horas em ponto. Vamos sair da cama com bastante alegria para começar um dia que aqui em São Paulo, antes do amanhecer, já começou chuvoso, garoento, meio friorento, enfim. Há uma frente fria aqui produzindo efeitos aqui para nós e nós estamos nos despedindo das chuvas já nesse comecinho de outono, né? Só para não dizer que eu esqueci, hoje seria aniversário da Gloriosa, né? O golpe de Estado que no dia 31 de março ceifou a democracia brasileira sob o patrocínio do Exército Brasileiro. Um movimento que nunca foi esquecido, não pode ser esquecido e que, por não ter sido devidamente apurado e punido, gerou como consequência tudo aquilo que o Brasil viveu posteriormente, inclusive a tentativa de golpe dos novos fascistas e do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que, como todo mundo sabe, pretendia permanecer no poder à revelia da vontade popular de tirá-lo de lá. Então, hoje é um dia importante para a gente relembrar o que aconteceu no Brasil lá na mesma data, em 1964, né? E para que a gente olhe com muito apreço as conquistas da nossa democracia, que impediu mais um golpe gestado, nutrido e parido dentro da caserna a partir de um ex-oficial do Exército Brasileiro. Olha, gente, por falar em Exército, o destaque do dia de hoje é a situação dos Estados Unidos em relação à guerra do Irã. Porque há muitas declarações contraditórias. A gente sabe que o presidente dos Estados Unidos ele não tem uma linha de comportamento que consiga ser minimamente previsível, mas, ao que tudo indica, há sinais de que o desgaste interno provocado pelas consequências dessa guerra insana do Trump estão levando o próprio Trump a considerar parar essa guerra. E parar numa condição de derrota, uma derrota como aquela sofrida lá no Vietnã, por exemplo, onde os Estados Unidos não lograram atingir os objetivos que pretendiam. Segundo o The Wall Street Journal, o presidente dos Estados Unidos considerou para assessores seus terminar a guerra ainda que o Estreito de Hormuz permaneça fechado. Então pode ser que haja aí uma boa notícia no horizonte. Mas as especulações, inclusive sobre operações terrestres, uso de arsenal nuclear, tudo isso continua sendo considerado, porque, como se sabe, a insanidade de Trump, um sujeito que aparentemente tem um quadro de demência frontotemporal, está senil, não permitem a gente ter o mínimo de confiança em nenhum dos rumos que a coisa parece estar tomando. Então nós vamos ver daqui a pouquinho isso, aqui com muitos detalhes aqui no nosso programa, e ainda que isso não se concretize, pelo menos é um alento, né? Porque do outro lado dessa mesma moeda está a possibilidade de escalada desse conflito, e a escalada é uma escalada insana, como tudo que tem acontecido. Ninguém sabe exatamente onde isso pode chegar. Inclusive, há aqui considerações sérias de analistas militares sobre a possibilidade do uso do arsenal nuclear dos Estados Unidos para, com uma pequena tropa de ocupação de cerca de 60 mil marines que já estão nas proximidades lá do Irã, para que eles possam lograr êxito numa campanha por terra, o que é absolutamente insondável, né? Consequências absolutamente insondáveis. Aqui no Brasil, hoje é o último dia de muita gente no governo, porque 18 ministros vão deixar o primeiro escalão da presidência da República para disputar as eleições, né? E, ao mesmo tempo, continuam as polêmicas envolvendo a igreja do presidente da CPI do INSS, que agora está sendo escrutinado pelo ministro Flávio Dino lá no Supremo Tribunal Federal. Ele quer explicações sobre os 3.600.000 que o presidente da CPMI mandou para a sua igreja, a Igreja da Lagoinha, a igreja lá de Belo Horizonte, uma das maiores do Brasil. Esses são os fatos que a gente vai apresentar agora aqui, a partir de agora, no nosso Desperta. E eu espero que você vá ouvindo aqui a gente enquanto toma o seu café da manhã, toma o seu banho e se prepara para enfrentar o dia de hoje, tá bom? Deixa eu chamar meu companheiro Alex Amorim aqui. Alex, bom dia, meu querido Alex, tudo bem? Bom dia, nossa querida audiência. Como você está, Fábio Panunzio e todo mundo que nos assiste pelo Brasil e também no mundo, né, Panunzio? Exatamente. Alex, vamos começar pela história de que o Palmeiras está querendo processar, pedir uma indenização para a FIFA por causa de um jogador seu machucado. Que história é essa, Alex?
Isso mesmo, lembrando ali que teve o uruguaio o Joaquim Piquerez, no amistoso ali contra a Inglaterra, um jogo que foi empate. Ele teve uma lesão feia ali e ele teve a ruptura do tornozelo. E nisso o Palmeiras informou ontem que o lateral uruguaio vai passar por uma cirurgia e vai ficar afastado por alguns meses. Nessa questão, Panuso, a FIFA tem a obrigação de fazer o pagamento do salário no tempo que o jogador fica afastado quando tem uma lesão, quando é nesse período de data FIFA, e nisso o Palmeiras vai cobrar essa indenização. Ontem saiu a notícia que a FIFA já vai fazer os pagamentos dos salários do Joaquim Piquerez até o retorno dele no Palmeiras, e lembrando que provavelmente ele estará apto ali para jogar a Copa do Mundo pelo Uruguai também. E por que o Palmeiras quer ir à justiça contra a FIFA? Porque ela se sente no dever e também no direito de ter uma indenização por conta ali da lesão que tirará o jogador de jogos importantes ali pelo Palmeiras, e também tá no regulamento também que a FIFA paga uma indenização, não é um valor alto, mas provavelmente o Palmeiras irá atrás para ter esse valor, porque se sentiu prejudicado por conta dessa lesão que afastou o jogador ali, o Piquerez do Palmeiras. Entendi, quer dizer, o salário dele está sendo já pago pela FIFA, mas o Palmeiras quer ser indenizado pelos prejuízos decorrentes da impossibilidade de usar esse jogador em campo. Ele é muito bom? Isso mesmo. Eu gosto muito dele, é que a lateral esquerda do Palmeiras é um pouco prejudicada ali, mas ele é um ótimo nome, ele é um nome relevante aqui no futebol brasileiro, eu gosto muito dele, e também tem o Arthur que vem da base ali, que eu acho que vai dar conta do recado nesse período que não teremos o nosso Joaquim ali na lateral esquerda, Panuso. Entendi. Vamos tocar então, o que mais nós temos sobre futebol, Alex? Perfeito, antes de eu começar no assunto principal, ontem teve alguns jogos no Brasileirão Feminino, que teve a vitória de São Paulo contra o Atlético Mineiro, teve um empate entre Ferroviária e Cruzeiro, e para minha tristeza o Palmeiras Feminino ficou com um empate ali contra o Flamengo, lembrando que o Palmeiras é o primeiro colocado com 13 pontos, seguindo por São Paulo, Flamengo e Cruzeiro, Panuso. Muito bom. E é tudo isso? E não, antes de finalizar, a gente tem hoje, 9 horas da noite, ali no Camping World Stadium, 9 horas da noite, Brasil contra a Croácia, a nossa algoz em 2022. Então é um jogo que teremos que ficar de olho, porque é o último jogo antes da convocação final da seleção brasileira, que irá acontecer no dia 18 de maio para a Copa do Mundo de 2026, Panuso. Ô Alex, agora me dá uma impressão sua, que eu que entendo nada de futebol, estou percebendo que tem muito pouco clima de fervor, assim, com relação a essa Copa do Mundo. Parece que é um evento qualquer. Isso é porque o Brasil não tem chance, porque o futebol já não empolga tanto quanto antes, ou é porque a Copa é nos Estados Unidos, entre outros dois países, né, México e Canadá? O que está acontecendo? Panuso, Que não tem, parece que não tem clima de pré-Copa. Sim, quando eu era criança, aqui na memória, eu morava ali na Zona Leste, ali próximo do Shopping Aricanduva. E lá nas ruas, todo mundo se mobilizava para fazer pintura na rua, tudo dessa forma. Era aquele espírito de Copa do Mundo. Hoje em dia eu não vejo mais isso nas ruas, mas eu creio que é muito aquela questão que o povo tá ficando um pouco mais afastado da seleção e dando prioridade aos clubes. Eu vou dar uma opinião pessoal. Eu mesmo prefiro o meu time do que a seleção brasileira. Então eu creio que esse afastamento do povo com a seleção por conta dessas polêmicas que envolveu o presidente, também a troca de treinadores, eu acho que tudo isso é relevante para esse desânimo nesse ciclo de pré-Copa do Mundo, Panuso. Bom, que bom saber que não sou só eu, então. Isso mesmo. Que está sentindo Panuso, isso. Antes de finalizar, tem uma notícia do seu Uberlândia Esporte Clube. Opa, vamos respeitar então, hein? Essa é importante. O meu ex-time, peraí, que agora eu sou torcedor do Mirassol. Isso. Só me diga uma coisa, a notícia é boa ou é ruim? Então, é boa. Então pode contar, vai lá. O Uberlândia Esporte Clube, ele vendeu o name rights do time, do estádio, para alguma empresa. Não tem a confirmação, porém, estão veiculando que poderá ser a Uber, para ficar Uberlândia. Então é isso que está na internet. Sacanagem, quer dizer que a Uber vai se apropriar do nome da Uber. O pessoal lá fala mesmo, Uberlândia significa terra do Uber. Lândia é terra, né? Na verdade significa terra fértil, mas agora vai virar terra do Uber. Que absurdo!
Sim, e lembrando que ainda são só especulações, porém é um nome forte, é a empresa ali de aplicativos, porém vamos ficar de olho e trazer mais notícias se tiver a confirmação desse patrocinador, Panusa. Bom, então esse não vai atrapalhar, gente. Não é igual chamar o estádio de Neoquímica não sei o quê, Sim. ou de Morum Chocolate, não sei das quantas, né? Ou fazer Pelo menos tá lá propaganda de energético. Eu vou te contar um pouquinho da história desse estádio. Esse estádio chama Parque do Sabiá. Parque do Sabiá porque o prefeito à época, um sujeito chamado Virgílio Galassi, que construiu esse estádio, era do PDS. Então ele botou o nome para ficar com essa sigla, esse acrônimo, PDS, na porta do estádio. Sim. Então a troca do nome do estádio não diz grande coisa. Tomara que tire esse PDS de lá, porque o PDS era o partido da ditadura na época. Sim, então, nesse tomara sentido, que vai tire, ser até bom, embora a gente troca uma referência a uma ditadura, o partido que deu sustentação política à ditadura militar no Brasil, pelo nome de uma empresa, né, que é parte desse contexto aí das Big Techs dos novos tempos. Então, Isso mesmo. Gostei da notícia. Não sei se eu gosto da troca do nome, mas da notícia eu gostei. Pelo menos alguma coisa está acontecendo. E olha, tem mais um detalhe. O estádio, quando foi inaugurado, demorou séculos para lotar, viu? Por quê? Porque a cidade inteira cabia no estádio, né? Era uma coisa desproporcional. E está lá até hoje subaproveitado. Sim. E Vamos Uberlândia monitorar dando... o que irá acontecer com o nosso querido Verdão. Não sei se vai ser bom para Uber isso não, porque o Uberlândia Esporte Clube só dá vexame. Não por acaso eu virei torcedor fanático do Mirassol, viu, o Alex? Isso mesmo. Por isso que o Mirassol está lá na zona de rebaixamento, né, Panuso? Não, peraí, Alex, não sacaneia, que coisa. E aí ele some, ele vai embora, ele me deixa aqui com essa cara de pau aqui na televisão, pode isso? Bom, pessoal, vamos lá começar o programa aqui, já falamos de futebol, já batemos nosso papinho enquanto esquenta a audiência, agora vamos esquentar aqui, vamos ver como é que está o clima hoje no Brasil. Tem onda de calor lá no sul, tem frente fria aqui sobre a região sudeste, sobre o sul também. Tem alertas aqui, olha, tem um alerta vermelho lá sobre o oeste do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que é isso aqui, alerta de onda de calor, hein? Gauchada tá torrando aí, churrasco de gente lá no Rio Grande do Sul, olha só. O que fala esse alerta? Risco à saúde, temperatura 5 graus acima da média por um período maior do que 5 dias. Isso aqui, olha, vai desde Uruguaiana, passa por Rivera, sobe até Santa Maria e vai até a região de Erechim, quase chegando a Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, né? A boa fração do estado tomando aí o calorão desse começo de outono. E vou ver aqui agora como é que vai ser a previsão do tempo na capital do seu estado. Olha, só não chove hoje aqui nessa área amarela, tá? As temperaturas vão lá para cima. E aqui no interior do Rio Grande do Sul, onde está quente demais também, não chove. Na capital, Porto Alegre, temperatura máxima de 30 graus, possibilidade de chuvinha isolada. Em Florianópolis, a temperatura vai a 29. Chove em Curitiba, que vai ter máxima de 24. Em São Paulo, a temperatura chega a 28. Já está chovendo, chuvinha fraca por enquanto. Mas estão previstas pancadas e trovoadas, que significa que vai ter nuvens cúmulos nimbus, né? Aquelas gorduchas que vão até lá em cima e tem forma de bigorna. Cúmulos nimbus, a famosa CBs, nuvens de tempestade, 28 graus de máxima. Rio de Janeiro com máxima de 31, também chove. Vitória, mesma coisa, também a mesma temperatura, 31. Em Belo Horizonte, a máxima hoje será de 29. Em Campo Grande, nuvens, possibilidade de chuva isolada, chuvinha fraca, temperatura de 34 graus Celsius. Em Cuiabá, 34 também, poucas nuvens, não chove hoje, dia de solão lá, o pessoal vai torrar ao meio-dia na rua. Em Brasília, muitas nuvens no céu, 28 graus de temperatura máxima. Em Goiânia, a previsão é a mesma, com máxima de 31 graus Celsius. Em Porto Velho, a temperatura vai a 32, muitas nuvens e pancadas de chuva. Já chove lá em Rio Branco, segundo a meteorologia, a máxima será de 30. Manaus também terá pancadas de chuva trovoadas com 30 graus de máxima. Em Boa Vista, a temperatura chega a 32. Em Macapá, a 31. Em Belém do Pará, a 32 graus. E em Palmas, no Tocantins, a 31. Agora vamos para o Nordeste. Em São Luís do Maranhão, a temperatura máxima será de 28 graus, deve chover bastante. Também em Teresina, com 29 graus, dia de os piauienses pegarem lá o gorrinho de lã e o cachecol, porque 29 graus lá é frio pra caramba. Em Fortaleza, 29 graus Celsius, chove no Nordeste inteiro, tá, gente? Então, pessoal que pensou em pegar uma praia aí, se vê uma réstia de sol, corre pra praia para aproveitar, porque vai chover. 29 graus então em Fortaleza, em João Pessoa 31,
Em João Pessoa, 31, Natal, pulei Natal aqui, Natal 31, de João Pessoa também 31, Recife 29 graus, muitas nuvens e pancadas isoladas em Maceió com 30 de máxima, Aracaju a mesma coisa, e aí temos Salvador com 29 graus Celsius, também sujeito a chuvas durante o dia de hoje, tá? Já são 7 horas e 15 minutos, eu vou mostrar para vocês aqui a primeira página do nosso site, do iclnoticias.com.br, que hoje está quentíssima. Vou até atualizar aqui, porque sempre o Chico, nosso editor, sobe matéria, mas hoje não. Hoje a manchete já está aí, é essa mesmo. Olha, o Flávio Bolsonaro, aquele sujeito que diz que é o candidato da extrema-direita à presidência da República, ele atuou a favor de um policial militar acusado de matar uma menina de 5 anos de idade como advogado. Pode uma coisa dessa? Hã? E também atuou na defesa de policiais do Rio de Janeiro acusado de matar 4 pessoas. Nunca é demais lembrar que ele também deu uma medalha, uma comenda ao capitão Adriano da Nóbrega. Aquele mesmo, miliciano, assassino do Rio, chefe do escritório do crime, que acabou sendo morto por emboscada pela polícia baiana numa situação que até hoje não está muito bem esclarecida. O assunto está na capa do nosso site. Nós temos também aqui na coluna do Jamil Chad uma matéria muito interessante sobre um livro que o Fernando Moraes preparou com a biografia do presidente Lula. E esse livro conta a história de como se deu a aproximação entre Lula e a diplomacia americana. Como se sabe, o Lula ele ganhou o apelido de domador de serpentes porque ele era amigo do Bush, né? E, embora os dois tenham uma diferença ideológica brutal, eles conseguiam conversar e se davam bem no plano político e administrativo. Mais ou menos algo como o que acontece com o Trump, só que o Trump é um sujeito muito mais difícil do que o Bush, né? Não há nem como comparar. Então está escrito aqui, você vai ler no nosso site, que no livro Lula, volume 2, o Fernando Moraes está contando essa história de como Lula montou uma estratégia muito exitosa para se aproximar da Casa Branca. Outros destaques, aqui, escândalo do Banco Master. Aliás, eu já quero avisar, bota a tarja para mim do evento do marketing de hoje, fazendo favor, Alex. Tá aqui, olha, isso aqui, que está aqui embaixo da tela, isso aqui é porque hoje vai ser um dia importante aqui no ICL. Espero que seja um dia importante para você também. Se você não tiver compromisso hoje à noite, não marca nada não, porque às 8 da noite vai ter a estreia do documentário O Golpe do Banco Master aqui no ICL, tá bom? Você vai precisar de um ingresso para assistir. Esse ingresso é gratuito e é para todo mundo. Mas você tem que pegá-lo aqui, olha. Aqui. Cadê? Aqui, olha. No despertaicl.com.br, tá? Bota aí no seu navegador despertaicl.com.br e você ganha o ingresso para participar do lançamento do nosso documentário hoje à noite. Mas quais são as novidades de hoje, do dia de hoje? Um personagem que desde o começo desponta ali no pelotão intermediário, está ganhando proeminência no escândalo do Banco Master, que é o banqueiro Nelson Tanuri, que muita gente aponta como o pai de todos os vícios da banca privada do Brasil. Sim, está aí ele presente, e segundo aqui a nossa manchete, olha só, o Tanuri é investigado por quem? Olha, pelo Banco Central, pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal. Por quê? Porque seria um ator muito importante. Tem gente que diz até que é o dono verdadeiro do Banco Master e da REAG, que ele usou, né, a vida inteira, quer dizer, a vida foi curta, mas ele usou durante toda a vida dessas instituições, usou para impulsionar os seus outros negócios, tá? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. A matéria que você vai ler aqui no nosso site é do Luiz Costa Pinto. Lá em Minas Gerais, meu estado, está acontecendo um desencontro, vamos dizer, um descompasso entre o PT e o senador Pacheco, que quer ser candidato a governador, estimulado pelo presidente Lula, mas agora surgiu uma novidade, né? A possibilidade de que a chapa seja integrada não por um petista na vice, que é a expectativa do Partido dos Trabalhadores, mas justamente por um inimigo visceral do PT, que é o senador Aécio Neves, protagonista do impeachment da presidente Dilma Rousseff e uma figura intragável para a esquerda em Minas Gerais. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso sim. Olha, temos também no nosso site uma outra matéria muito interessante do Jamil Chad, contando como é que foram as articulações em 1964, já que hoje é o aniversário do golpe de Estado, né? Mas como foi
que a CIA nos Estados Unidos ajudou a impulsionar um movimento que foi fundamental para a deposição do presidente João Goulart, que foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Fundos que vieram patrocinar institutos brasileiros que irrigaram dinheiro para a organização de uma marcha, que em 5 dias reuniu 500 mil pessoas numa passeata entre a Praça da República e a Praça da Sé aqui em São Paulo. Essa história está sendo contada também hoje aqui no nosso site. Com relação ao noticiário do dia saindo das efemérides, olha, a Procuradoria-Geral da República mais uma vez aparece aqui como defensora inquebrantável dos privilégios corporativos dos seus próprios membros, né? E foi ao Supremo Tribunal Federal para questionar a decisão do ministro Flávio Dino, que alegrou o país ao proibir a aposentadoria compulsória como punição para juízes vagabundos e desonestos. O juiz no Brasil, que é um delinquente, um criminoso, vende sentença, se corrompe, bota a família inteira num negócio de enriquecer a partir de decisões dele e depois ele é afastado, punido com a vagabundagem paga pelo contribuinte brasileiro, porque não precisa mais trabalhar, tá? Com a vida ganha pelo resto dos tempos. E a Procuradoria-Geral da República está dizendo que essa decisão do ministro Flávio Dino não se aplica. Pode uma coisa dessas? Mas é o fim da picada, né? Quando a gente espera alguma decência desses órgãos, daí é que não sai nada mesmo. Lembrando o velho e bom Barão de Tararé, onde nada se espera, daí é que não sai nada mesmo. E já, conversando aqui com o Kleber Lourenço, nós vamos falar sobre a confirmação da candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, né, que foi confirmado pré-candidato à presidência da República e já saiu fazendo profissão de fé no bolsonarismo, dizendo que vai dar, o primeiro ato dele vai ser anistia ao Bolsonaro. Vamos ver o que vai dar isso. Ainda bem que não tem nenhuma chance nessa eleição, não é verdade? Porque só faltava isso, né? E, aliás, a vontade imperial de um presidente da República no Brasil não é como nos Estados Unidos, tá? Não, ele sozinho não consegue fazer isso. Afinal de contas, nós temos, né, uma legislação aqui que impede que a lei seja usada para beneficiar uma única pessoa. Então, está lá o Caiado falando, abriu mal a campanha dele. Deixa eu chamar o Kleber Lourenço. Kleber, bom dia, cadê você? Meu caro Kleber Lourenço, bom dia. Bom dia, Panunzio. Bom dia, comunidade do ICL. Tudo bem? Tudo bom, o Kleber estava quietinho aí na redação, né? ô, Kleber, vamos começar pelo Banco Master. Falar do seu Nelson Tanuri. O Tanuri é um personagem que vem pontuando desde o começo, desde as primeiras informações, as fontes que nos informavam já diziam, olha, o Master não é só do Vorcaro, o Master é do Tanuri também. O Tanuri usa o Master para impulsionar os seus próprios negócios. Mas agora, isso que era apenas um zoom de mercado começa a ganhar corpo das investigações do Ministério Público Federal, da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal, não é isso? Isso, a gente até falou sobre isso um pouquinho ontem, na verdade, sobre a questão do Nelson Tanuri. Há um inquérito que está sob sigilo no STF que investiga não só a atuação de Nelson Tanuri envolvendo o caso Master, mas também de possíveis outras figuras que possam estar ligadas ali ao caso. A investigação, até o momento que ela foi remetida ao STF, lá por volta do dia 27 de fevereiro desse ano, Panunzio, ela já colocava ali o polo de investigação como indeterminado, ou seja, não quer dizer que a investigação está só focada em Nelson Tanuri e que a investigação deixa aberta a possibilidade de que outras pessoas possam estar ali no foco dessas apurações que estão lá no STF e na Polícia Federal apurando quem poderiam ser as pessoas acima de Daniel Vorcaro. E aí nesse inquérito, que foi baseado numa denúncia da gestora de investimentos Ash Capital, que é comandada pelo Vladimir Timmerman, que esteve na CPI do crime organizado há 2 semanas atrás, conta ali com um vasto acervo de declarações e acusações afirmando que Nelson Tanuri era, sim, o sócio oculto do Banco Master e que tinha ali benefícios diretos com toda a operação e todo o escândalo que aconteceu naquele banco que era comandado por Daniel Vorcaro, Panunzio. Pois é, o Tanuri é um empresário muito polêmico desde sempre, né, o Kleber? Ele não é a primeira vez que ele aparece aí acusado de usar fundos em cascata, né? Operações que têm fundos e mais fundos para encobrir a origem dos recursos e a propriedade, quem é o dono desse capital que ele utiliza, né? Mas por enquanto é só essa informação, de que há um inquérito que
é secreto e que o nome dele está lá. Não há, Só não haviam há dois nenhum inquéritos, na verdade, Panunzio. Um voltou para a primeira instância por volta do dia 20 de fevereiro, na verdade, deste ano. E aí segue na primeira instância tramitando normalmente. Teve esse outro que subiu para o STF e não voltou mais e segue sob sigilo. E até comentei, eu conversei com o advogado do Vladimir Timmermans sobre esse caso, que foi autor da peça, responsável pela denúncia e fez as tratativas desse inquérito. E ele falou que ele também não tinha mais acesso às informações desse inquérito, que ele seguia sob sigilo. Agora, por que o juiz da 8ª Vara Criminal Federal daqui de São Paulo resolveu pedir para que esse inquérito subisse para o Supremo Tribunal Federal? Tem gente com prerrogativa de foro sendo investigada? A gente sabe quem é, não? Na verdade, foi na esteira daquelas solicitações ainda do Dias Toffoli de que todos os casos referentes ao Master deveriam ir para o STF. Aí, esse caso foi assim como vários outros, mas ele não voltou. Então a gente não tem informações, até por ainda estar no STF sob sigilo, dos motivos que fizeram com que esse caso permanecesse no STF, Panunzio. Bom, agora CPI do INSS. Já acabou? Continua? O relatório paralelo, eu vi aqui a matéria do CL, são 1.810 páginas, né, Kleber? É um relatório super extenso. Quantas pessoas indiciadas por esse relatório paralelo? Não é o relatório oficial. Olha, são mais de 130 pessoas. Deixa eu até fazer a listinha aqui, que são 130 pessoas, entre elas temos Fabiano Zettel, nós temos também Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e também operadores diretos do INSS, Panunzio. Nesse caso do relatório paralelo, que está sendo chamado de relatório da maioria pelos integrantes da base governista, ele coloca um vasto acervo probatório de por que essas pessoas deveriam ser indiciadas e também entra como uma oposição ao relatório feito pelo relator Alfredo Gaspar, que foi recentemente filiado no PL de Jair Bolsonaro, até fez um longo discurso elogiando ali Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro, e também a base governista já foi muito clara em afirmar que eles irão pegar esse relatório e vão mandar para a Polícia Federal, independente dos encaminhamentos ou da votação que tiver na comissão, Panunzio. Pois é, a CPI continua ainda, não? Já terminou formalmente? Não, já terminou, Panunzio. Já terminou, né? Então, quer dizer, e termina sem um relatório, né? Isso. Aí, Panunzio, eu vou pedir só pra gente, lá na nossa conversa do WhatsApp, você desceu um pouquinho, eu vou até te marcar, que tem alguns assuntos legais pra gente comentar hoje. Mandei lá no grupo, pra gente falar sobre também o Caiado. Beleza, vamos lá, vamos falar sobre o nosso candidato, agora são 2 candidatos de extrema-direita, né, Kleber? 2 candidatos de extrema-direita disputando as eleições no Brasil. Falta alguém da direita no páreo, mas o PSD desistiu e o Caiado já fez a primeira promessa de campanha, né, Kleber? Ele já fez a primeira promessa de campanha. Eu não vou falar nada sobre essa promessa sem antes mostrar o vídeo do que ele declarou. E assim, para verem que não estamos exagerando, que a gente não está forçando nenhuma barra, o que ele falou que é a prioridade dele, dentro das dificuldades, dos desafios do Brasil e dos brasileiros, o que é a primeira prioridade de campanha dele. Parece, inclusive, até um pouco do que a gente comentou sobre o Flávio Bolsonaro, mas eu pedi para a nossa equipe colocar o vídeo antes para a gente assistir rapidinho. Ok, vamos lá. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita, replicando aquilo que Juscelino Kubitschek soube fazer com muita maestria. Veja só, ele disse que vai trazer anistia para todos os criminosos do 8 de janeiro. E aí o que chama a atenção nesse discurso dele também, e aí eu não sei se é um engano dele, uma confusão, uma atrapalhação dele, ou se de fato é um recado intencional, porque ele elogia a anistia feita pelo presidente Juscelino Kubitschek, que eu vou até evitar tecer as críticas que eu tenho em relação a ele aqui nesse comentário, mas ele fala que a anistia feita por Juscelino Kubitschek lá nos anos 50 foi perfeita, foi feita de forma correta, porque os militares tentaram também naquela época dar um primeiro golpe, não conseguiram, o golpe fracassou, e aí o Juscelino anistiou esses militares. O que acontece? Esses mesmos militares que foram anistiados por Juscelino foram os mesmos, exatamente os mesmos que anos mais tarde consumaram o golpe de 64. Então, a anistia de Juscelino Kubitschek foi nada mais do que uma nova oportunidade para aqueles que fracassaram na sua intentona golpista conseguissem ter êxito numa nova tentativa. E, basicamente, se a gente analisar pelo filtro da história,
É esse o recado que Caiado está dando para a base extremista de Jair Bolsonaro, de que, olha, vocês não conseguiram dessa vez, mas, dando anistia, vocês podem tentar uma próxima. Ele pode querer não dizer isso, não foi a intenção? Vou dizer que pode ser, mas à luz dos fatos, de tudo que está exposto, esse é o único recado possível que ele dá com essa fala. Porque ele poderia simplesmente falar, vamos dar uma anistia e ficar por isso mesmo, igual outros candidatos falaram, vamos anistiar. Mas não, ele falou da anistia e foi muito preciso em falar sobre o ex-presidente Juscelino Kubitschek, que, diga-se de passagem, na minha opinião, é um dos mais lamentáveis presidentes dessa história desse país. Mas ele fez essa referência, então é basicamente um chamamento, se a gente for analisar dessa forma, Panunzio. Fizeram a vida política do Juscelino, né? Juscelino virou um morto-vivo na política por conta dessa intervenção. Vamos ver isso. Ainda bem que Caiado tem a menor chance de ganhar essa eleição, pelo menos a gente fica livre do risco. Mas tem o filho do Bolsonaro aí que também tem a mesma pretensão e nunca escondeu isso de ninguém, né, Cléber? E ainda esse discurso deles de... Agora, o que acontece? Havia uma expectativa muito grande por parte de atores da política e até mesmo de setores da imprensa de que fosse Eduardo Leite, o nome a ser ungido. Primeiro era Ratinho Júnior. Ratinho Júnior desistiu porque a gente sabe que esse campo, com essa enorme demanda que nós temos ali, desconhecida, de brasileiros por um candidato da terceira via que todos os anos não consegue chegar a sequer 5% dos votos, Ratinho Júnior viu que não era uma furada, desistiu, e aí parte da sociedade ali, de imprensa, atores da política, atores do mercado financeiro, tinham a expectativa no Eduardo Leite, que foi preterido. E aí agora surgiu uma invenção muito mais absurda, para uso de que Caiado está rompendo a polarização para a direita. Então agora tem esse termo assim, que eu acho inacreditável, de que fala-se tanto de que há uma grande demanda, que precisamos romper a polarização. Aí, como nada das invenções deu certo, agora fala-se sobre rompimento à direita. Sabe-se lá o que é isso, o que se pretende com isso, mas é outra estrovenga da turma sem voto. Estrovenga é uma palavra bem boa, hein? Olha só. Educado. Exatamente. Foi educado, foi muito educado. Agora, é um congestionamento de gente no extremo da direita, né? O centro ficou, não está representado o centro aqui. O Caiado jamais foi um político centrista. É um homem que tem apreço por mortes policiais em série, enfim, deplora o trabalho ideologicamente. Um sujeito ligado à extrema-direita brasileira desde sempre, desde que foi presidente da UDR, lá no tempo da Constituinte, né? Enfim, vamos passar, vamos para frente, porque nós temos muita coisa para frente aí. Eduardo Bolsonaro andou falando bobagem lá no evento da CEPAC. Pegou o telefoninho dele e disse assim, ó, eu estou mostrando para o meu pai que não sei o que, essa coisa toda. Aí botou de novo o pai numa fria, né? E vai ter que se explicar. Aliás, o Eduardo não, foi o Flávio. E o Eduardo Bolsonaro participou também. Não, foi o Eduardo, não foi o Flávio. Foi o Eduardo Bolsonaro com o telefone. Nesse evento estava o Flávio também. O Flávio também estava lá. Mas quem falou que estava transmitindo para o pai foi o Eduardo Bolsonaro, não foi? Foi o Eduardo. Eu vou até ser econômico sobre esse tema, porque eu já bati tanto nessa tecla, Panunzio, nas outras entradas, mas basicamente o que aconteceu? Por conta daquela declaração de que o Eduardo ia filmar a conferência para mostrar para o pai dele, Alexandre de Moraes cobrou explicações da defesa de Jair Bolsonaro, que prontamente, dentro do prazo de 24 horas estabelecido pelo ministro, já respondeu falando que, olha, nada foi exibido para o presidente, ele segue respeitando as medidas cautelares, que nada foi violado, mas fica ali também um recado muito claro do Alexandre de Moraes de que ele está de olho, sim, no cumprimento dessas medidas e que ele vai ser muito exigente em relação a isso, até porque várias vezes nós falamos aqui, Panuso, de quanto essa medida de mandar o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar é desproporcional e injusta com centenas de milhares de brasileiros no sistema carcerário atual. A gente falou recentemente sobre as dezenas de crianças, bebês, que estão em prisões junto com suas mães, enquanto um presidente criminoso goza do benefício de uma prisão domiciliar. Nós falamos do caso de uma garota que estava com câncer, foi inocentada depois da sua morte, que passou meses ali enfrentando a doença dentro das penitenciárias brasileiras. Então, diante do absurdo dessa decisão, acho nada mais justo também que Moraes fique atento e que, inclusive, isso acaba sendo um ônus até mesmo da sua própria decisão, porque agora ele vai ser obrigado a cada vez
que a família se declarar ou fizer algo estranho, ele vai precisar exigir explicações, vai precisar cobrar essas explicações, fazer esse registro e tomar as decisões e atitudes necessárias. Então, isso é um ônus da própria decisão absurda do ministro Alexandre de Moraes. Beleza. Próximo assunto. CPI do INSS e a atuação do presidente da comissão, o senador Carlos Viana. O senador Carlos Viana, como se sabe, é um homem que está lá na cúpula da Igreja da Lagoinha e financiando a atividade dessa igreja. Mandou, durante o mandato parlamentar agora, 3 milhões e 600 mil reais em emenda. O ministro Flávio Dino botou uma lupa ali. O que foi que ele encontrou, Kleber? Isso, na verdade, eu vou até ler o trecho da decisão do ministro Flávio Dino, porque ele fala de forma muito clara que não há... Aqui, ó, na verdade, vamos ler o trecho direto para a gente falar sobre isso, mas ele disse na decisão dele de ontem sobre as emendas do senador Carlos Viana. Ele afirma que há insuficiência de transparência e rastreabilidade das emendas sob exame, apontando que as informações apresentadas até agora não permitem compreender de forma objetiva como os recursos foram destinados e executados. E aí vale lembrar aquela notícia que a gente deu da revista Fórum também, falando que parte dessas emendas passaram tempos numa conta de investimento, rendendo dividendos ali para o poder público. Então, são emendas que não têm transparência, a gente já falou sobre isso, tiveram matéria sobre isso, agora o próprio Flávio Dino já apontou que as explicações do senador Carlos Viana não foram suficientes, as explicações do Senado também, e pediu agora que sejam apuradas de fato o que aconteceu com essas emendas, quais foram suas destinações e por que elas foram destinadas dessa maneira, todo o trâmite que teve em torno disso. É mais um caso no entorno do senador, que inclusive é acusado constantemente de ter blindado requerimentos, seja de quebras de sigilo ou de convocação para depoimentos, de membros ligados à Igreja Batista da Lagoinha. Duro, hein? Fala sério, hein? E olha, por falar em pastores e folgados, vocês viram Malafaia na internet pedindo a ajuda de Deus para comprar um jatinho novo, que o dele tá velho, né? Gente, Deus realmente é muito bom para esses pastores, viu? Acho melhor até do que eles mereciam, viu? Mas abusar, não é um abuso, fala sério. Como é que as pessoas acham que isso é um líder religioso? Fala sério. Pedir a ajuda de Deus, orar para comprar jatinho, ter a santa paciência. Malafaia é uma atrás da outra, sabe? Assim, há muito tempo que esse cara não representa o pensamento religioso no Brasil, porque só fala de política, né? Agora, quando é para aumentar suas posses, seus bens pessoais, vai lá e pede a ajuda de Deus para comprar um jatinho. Ainda cara de pau. Não é meu, é uma ferramenta que eu preciso para trabalhar. Se você não precisa, é problema seu, ele disse. Eu não vou nem botar o vídeo aqui, porque eu quero te poupar, você que está me assistindo aí, de ter, sabe, um café da manhã cheio de problemas. Bom, vamos lá. PGR questionando no Supremo a ordem do ministro Flávio Dino, por falar em Flávio Dino, para cessar essa excrescência brasileira que é a aposentadoria de juízes corruptos e vagabundos em geral. E aí a PGR, que tem, porque o Ministério Público tem o mesmo privilégio, né? Foi ao Supremo para tentar barrar a ordem do ministro Flávio Dino. Como assim, Kleber? Isso, na verdade, a decisão, na verdade, o pedido de recurso da PGR se sustenta no quê? Eu vou até ler alguns dos trechos. Sustenta que a aposentadoria compulsória permanece prevista no ordenamento jurídico, especialmente na Lei Orgânica da Magistratura, e que não houve revogação expressa desse tipo de sanção. E a Procuradoria também argumenta que a decisão não deveria ter sido tomada de forma individual, e sim pelo plenário do STF. Então, na verdade, é mais uma artimanha para conseguir ali postergar o benefício que a magistratura e o Ministério Público dão todos os anos para juízes e promotores, procuradores criminosos, ou seja, aqueles que agem e usam seus cargos para em benefício de si próprio ou de outros criminosos. Hoje a gente vale lembrar que a grande punição ali nesse setor é, caso você cometa algum crime ou algo do tipo, que você seja aposentado recebendo o seu dinheiro mensalmente de forma confortável, Panunzinho. Mateus primeiros teus, né? É uma vergonha a Procuradoria-Geral da República defender esse tipo de privilégio indizível, sabe? Premiar vagabundos que se corrompem, que vendem sentença, que atuam fazendo advocacia administrativa com aposentadoria compulsória paga pelo contribuinte. Quer dizer, o cara se corrompe, o contribuinte ainda paga o conforto dele pelo resto da vida, né? É um absurdo. Bom, o último assunto do Kleber, o Kleber me deu uma bronca ontem porque eu esqueci de um dos assuntos dele aqui, vou ver se hoje ele não me dá essa mesma bronca. Mas vamos lá, meu estado, Minas Gerais, né? Minas Gerais, o ex-governador Aécio Neves está despontando aí de novo
como possível candidato a vice na chapa do Pacheco. Olha só que coisa impressionante. Agora fica aqui o meu estranhamento, porque o Aécio Neves é algo mais absolutamente antipetista do Brasil do que qualquer outro político. Foi o artífice do impeachment da Dilma Rousseff. O PT não engole esse cara, mas a candidatura do Pacheco foi gestada e foi impulsionada pelo presidente Lula. Não é um paradoxo isso, Kleber? Não só um paradoxo, mas revela o estado de confusão das coisas, porque há setores dentro do PT mineiro que sim, não vem com muita oposição à possibilidade de Aécio ser um virtual vice, um possível vice de Rodrigo Pacheco. Inclusive, eu conversei, por exemplo, com o vice-presidente nacional Gilmar Tato, do PT, e ele foi um dos que falou que não vê nenhum mal em terem conversas, terem aproximações, e se Aécio estiver disposto ali a compartilhar do projeto do PT, não teria problema essa aproximação. Por outro lado, nós temos parlamentares como o deputado Rogério Correia, do PT de Minas, com quem eu conversei também, e se mostrou de forma totalmente contrária a essa aproximação com Aécio Neves. E aí, num outro lado ainda, nós temos o presidente nacional da legenda, Edinho Silva, também ali fazendo manifestações públicas de que tem interesse em se encontrar com o então deputado e ex-governador de Minas, Aécio Neves, para conversar, discutir conjuntura. Ele não coloca ali muito claro quais seriam os objetivos dessa conversa, coloca nesses termos ali de discussão política. Mas temos essa confusão também instalada em Minas Gerais e também dentro do próprio PT, não só o mineiro, mas o nacional. Bom, agora eu vou fazer a pergunta que deixou você irritado ontem. Acabou? Agora acabou. Acabou? Não errei não, né? Hoje não. Então tá bom, beleza, Kleber. Um abração para você, obrigado, viu, pelas informações. Tchau, tá? tchau. Até mais. Então agora eu vou voltar aqui para o meu script, porque as informações principais da apuração do Kleber, ele já deu com bastante competência, como você sabe, né? E a gente vai começar falando, pessoal, sobre o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, tá? Primeiro tem cogitação de tudo quanto é jeito, a gente sabe que essa guerra é algo que preocupa as pessoas, preocupa até as crianças, aí, por causa da escalabilidade, né? Pode acontecer de tudo, pode acontecer até o uso de arsenal nuclear, que a gente nunca sabe porque nós estamos na mão de um maluco que é o presidente dos Estados Unidos, né? E fala-se no Pentágono em uma ofensiva por terra. O próprio Trump já falou sobre isso algumas vezes, e esse assunto teve ontem no Jornal Nacional, você vai ver aqui a manchete, entenda riscos e possíveis alvos de uma ofensiva por terra dos Estados Unidos contra o Irã. A presença americana no Oriente Médio não para de crescer. 2.000 paraquedistas de elite agora já começaram a chegar ontem lá na região, né? E o JN ontem disse isso aqui, ó, as novas tropas são especializadas em infiltrações e operações por terra. Antes delas, o governo americano avalia mandar 10.000 soldados com artilharia e veículos blindados. Toda essa mobilização aponta para uma futura invasão. Trump falou abertamente sobre um possível ataque à ilha de Karg, que é onde é embarcado praticamente todo o petróleo do Oriente Médio, e disse que pode tentar capturar essa ilha, né? Por lá, como eu disse, 90% das exportações do Irã partem desse terminal da ilha de Karg. Agora, por outro lado, a imprensa americana começa a dar sinais de que não é nada disso, tá? Que o Trump está louco para encerrar essa guerra que ele mesmo começou e que não tem nenhuma estratégia militar evidente, tá? Então, olha, as manchetes, vamos começar pela manchete do Wall Street Journal, que hoje está informando o seguinte, olha, Trump diz a assessores que está disposto a acabar com a guerra, mesmo que não seja possível reabrir o Estreito de Hormuz. Autoridades da administração avaliam que forçar a abertura dessa hidrovia significaria estender a missão militar. Ocorre que, para que a gente tenha em mente, que aquilo formalmente nem é uma guerra, porque para declarar guerra ao Irã, o Trump precisava de autorização do Congresso, que ele não quis fazer, e está lá como uma operação militar especial. Agora, os especialistas em táticas militares têm reiterado que é impossível você, com 60.000 marines, invadir qualquer área do Irã, tomar o território e se fixar lá, porque o Irã tem 1 milhão de soldados mobilizados, muito bem armados e dispostos a morrer pela causa, né, pela causa da integridade territorial e tudo mais. Então, é inexplicável que se prepare uma ação militar com tão pouca gente. Isso só seria possível, segundo os estrategistas, com o uso intensivo de armamento nuclear para dizimar grandes efetivos militares e assim permitir a ocupação por uma tropa de 60.000
soldados como essa que está lá à disposição. Porque, caso contrário, é uma surra que os Estados Unidos vão tomar. Se tentarem uma empreitada, apesar de todas as vantagens tecnológicas e do armamento muito mais sofisticado que eles têm, levariam uma grande surra. Então, agora a cogitação é outra, porque isso parece, a estratégia militar, a incursão por terra parece não fazer nenhum sentido, mas na cabeça do Trump não há necessidade de sentido para nada, né? E aí vem essa informação de que, na verdade mesmo, o Trump está considerando acabar com a guerra desde já. Vamos ver o que diz aqui o texto do Wall Street Journal. O presidente Trump disse a assessores que está disposto a encerrar a campanha militar dos Estados Unidos contra o Irã, mesmo que o Estreito de Hormuz permaneça fechado, disseram autoridades do governo, o que provavelmente estenderá o firme controle de Teherã sobre a hidrovia e deixará uma complexa operação para reabri-la para uma data posterior. Nos últimos dias, Trump e os assessores avaliaram que uma missão para abrir o gargalo prolongaria o conflito além do prazo de 4 a 6 semanas estabelecido por ele. Ele decidiu que os Estados Unidos deveriam atingir seus principais objetivos, que são enfraquecer a Marinha e o seu arsenal de mísseis, além de reduzir as hostilidades atuais, pressionando Teherã diplomaticamente para retomar o fluxo comercial. Então, a interrupção do fluxo é uma consequência da guerra. A gente precisa se lembrar que o objetivo tático do Trump era enfraquecer e depor o regime dos ayatolás. E disso não se fala mais. Portanto, é uma guerra que perdeu os seus objetivos, né? Aliás, já não tinha objetivo nenhum, porque era favas contadas. Era impossível fazer a operação nesses termos e ter o mesmo resultado que teve na Venezuela, por exemplo. Mas não é isso que está pressionando Trump, tá? Não é a impossibilidade nem inviabilidade de ações militares. O que está pressionando Trump mesmo é essa manchete que vocês vão ver agora do New York Times. O preço médio da gasolina nos Estados Unidos, preço médio, tá? Preço médio, chegou a $4 o galão. O galão tem 3,81 litros, portanto, cada litro de gasolina está custando $1,20. É mais ou menos o que a gente paga aqui no Brasil, tá? A manchete do Times fala aí, ó, preço médio da gasolina chega a $4 nos Estados Unidos, uma dor de cabeça para motoristas e também para o Trump. Um mês após os primeiros ataques dos Estados Unidos e de Israel e a resposta do Irã, que efetivamente interrompeu o fornecimento de petróleo do Golfo Pérsico, os motoristas estão pagando significativamente mais para abastecer. Aqui, esse gráfico aqui é a evolução do preço da gasolina, né? Média de $4,02 por galão. Na terça-feira, o preço médio da gasolina dos Estados Unidos ultrapassou $4 por galão, um patamar que não era atingido desde agosto de 2022, dando continuidade a uma série de aumentos quase ininterruptos desde o início da guerra lá no Oriente Médio, que estão corroendo o poder de compra dos consumidores. Desde o final de fevereiro, o preço médio da gasolina comum já subiu 35%, segundo dados de uma associação automobilística. O fato de a gasolina estar custando $4 por galão, quando estava abaixo de 3 há um mês, pode levar os motoristas americanos a mudar os hábitos de consumo. Aqui uma declaração entre aspas dizendo o seguinte, olha, temos essa obsessão com o preço da gasolina porque eles ditam muitas coisas como podemos dirigir, podemos fazer coisas que gostamos e agora parte disso está em risco, disse Patrick Dehan, que é especialista da GasBuddy, que também monitora preços de combustíveis. Mas não é só o impacto na liberdade, podemos dirigir, não é isso, né? Os motoristas americanos já estão começando a repassar para o frete o preço do aumento do custo do transporte. Por quê? Porque eles estão pagando muito mais caro pela gasolina e pelo óleo diesel e isso vai contaminando a inflação. Olha, a gente viu o Times, agora eu vou mostrar para vocês aqui o Washington Post de hoje, que tem na sua manchete principal o mesmo assunto. Olha, gasolina atinge $4 o galão pela primeira vez em 4 anos, tá? Então o assunto está na mídia americana, né? Enquanto isso, o doidão do Donald Trump está mais maluco do que nunca. Está preocupadíssimo com as obras do salão de baile da Casa Branca. Olha só, veja só se tem cabimento alguém governar um país com esse nível de alienação. Porque ele alterna ciclos, né? Ora ele está lá preocupado com obliterar instalações de energia do Irã, coisa que não aconteceu de fato. Ora, ele está interessado num salão de baile. E pior, hein? Vocês vão ver que é coisa pior. Olha, Trump exibe
novos projetos do salão de baile, enquanto defende um projeto de 400 milhões de dólares, tá? A ampliação planejada da Casa Branca, que é uma das principais prioridades do presidente, enfrentará uma nova votação crucial essa semana. E a Justiça também poderá barrar essa empreitada do Trump, tá? Olha só, vou ler um trechinho para vocês, porque eu tenho outro assunto para tratar sobre isso em pouco tempo. Em declarações à imprensa na noite de domingo a bordo do Air Force One, o presidente Trump começou com uma atualização sobre as hostilidades do Irã, mas logo mudou de assunto para uma outra prioridade dele, o salão de baile da Casa Branca, cujo custo estimado é de 400 milhões de dólares, quase meio bilhão de dólares. Durante 5 minutos, o presidente exibiu novas imagens do projeto, entregue a ele por Bull Pilt, que é um alto funcionário do governo responsável pela área da habitação, enquanto defendia mais uma vez a sua controversa ampliação dos jardins da Casa Branca. Estou tão ocupado que não tenho tempo para isso. Estou envolvido em guerras e outras coisas, disse Trump aos repórteres. Mas isso é muito importante, porque isso vai ficar conosco por muito tempo e acho que será o maior salão de baile do mundo. Pode isso? Fala sério. O cara está preocupado com o salão de baile da Casa Branca, 400 milhões de dólares, né? E aí o jornalão americano aponta o seguinte: as novas imagens revelaram algumas mudanças no projeto do salão de baile, inclusive a remoção de uma escadaria do lado sul que alguns observadores haviam criticado como supérflua. Pode isso, o país está aí na iminência de destruir o mundo e o maluco do presidente está lá discutindo salão de baile. Mas não é só, pra vocês verem o nível de alienação desse cara. Olha só isto aqui. Trump está planejando construir um museu do seu mandato. Chamam de biblioteca nos Estados Unidos, mas é uma fundação, um museu do seu mandato, né? Que teria um prédio monumental em Miami e 2 estátuas dele mesmo, 2 estátuas douradas dele mesmo, né? Ele tem uma visão de si mesmo que é uma coisa espetacular. E aqui no intertítulo está escrito o seguinte: o presidente e seu filho Eric compartilharam imagens de uma torre que parecia ter 50 andares de altura e que se ergueria sobre o centro de Miami. Na verdade, são 47, porque o número de andares é uma alusão ao 47º mandato de um presidente dos Estados Unidos, que é o mandato dele. Então, seriam 47 andares. Eles divulgaram um vídeo, eu vou pedir para o Alex colocar para mim. Deixa o áudio aqui que eu vou descrevendo o vídeo, tá bom, Alex? Pode rodar, por favor. Olha só a obra do Trump, gente. Prédio chamaria do Trump, ele, bandeira dos Estados Unidos, todo engraçado, algo incrível, né? Tira a música, por favor, porque pode dar um ban pra gente aí. Então tá aí, olha, essa é a parte de baixo, né? Projeções nas paredes, escadas verticais, enfim, áreas de festa no rooftop, e tudo de mármore e muito dourado, como é do gosto dele. Dentro do primeiro pavimento, haveria espaço, inclusive, para aquele avião que ele ganhou do governo do Catar, que ele aceitou, mas não foi utilizado, então esse avião serviria para ficar lá no museu. E como você está vendo aí, olha, as escadas rolantes também seriam douradas, tá? E aí aparece a estátua de ouro desta coisa do que é o hoje presidente dos Estados Unidos, com toda a suntuosidade dos ambientes que ele é acostumado a frequentar. Não é demais? Fala sério, o cara está indo na iminência de colocar fogo no mundo e está preocupado com o salão de baile da Casa Branca e está preocupado com o memorial que ele vai montar, o museu do seu próprio governo. É demais, é demais. Bom, gente, vamos lá dar sequência ao nosso noticiário. Olha só, hoje termina o prazo para que o BRB, o Banco de Brasília, divulgue o seu balanço de 2025, né? Só que não vai ter balanço, tá? Já não teve o balanço anterior, no trimestre anterior, não vai ter agora. A informação que eu vou mostrar para vocês está no site do G1. Olha, o prazo para o BRB divulgar o balanço de 2025 termina hoje, o mercado segue cobrando medidas. O banco precisa detalhar o balanço, indicar como é que vai cobrir os prejuízos da compra bilionária de ativos fake do Banco Master, né? Os balanços trimestrais seguem pendentes, o que já derrubou o rating, que é a taxa de classificação do Banco de Brasília. Desculpa aqui, essa hora a garganta já está cansada. Um pouquinho de água e ela volta a descansar. Termina nessa terça-feira o prazo para o Banco de Brasília
apresentar o balanço consolidado de 2025. Além da divulgação da demonstração financeira anual, os acionistas esperam que o banco indique também uma solução concreta para cobrir os prejuízos acumulados nas transações realizadas com o Banco Master. Vocês se lembram que a gente noticiou aqui nas últimas semanas que o governador relacionou 9 imóveis muito valiosos lá do Distrito Federal, entre eles um que é um ativo ecológico, que é uma região de onde provém a maior parte da água potável que os habitantes de Brasília bebem e que foi objeto de uma contenda judicial. Primeiro, a inclusão desse terreno entre os ativos foi proibida pela justiça e um desembargador de lá liberou, então continua valendo, né? Mas vamos lá, olha, caso o BRB não entregue as informações dentro do prazo previsto, o banco pode enfrentar questionamentos por parte de órgãos reguladores, como o próprio Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, além da necessidade de prestar esclarecimentos formais ao mercado. Em caso de descumprimento dos prazos, o emissor fica sujeito a uma multa combinatória diária, conforme previsto no artigo 63 tal do regimento fulano de tal. Adicionalmente, de acordo com o artigo 57 dessa mesma resolução, esse descumprimento de obrigações periódicas por mais de 12 meses pode ensejar a suspensão do registro de companhia aberta. Portanto, começam a aparecer as primeiras consequências institucionais desse banco que está a todo momento sendo ameaçado de liquidação. Né? Bom, vamos seguir aqui com o próximo assunto. Olha só, sobre ainda a relação de BRB com o Banco Master e tudo mais, no jornal O Globo de hoje, a repórter Luísa Marzullo está nos informando aqui que a CPI do crime organizado pode aprovar a quebra de sigilo do Banco Master e votar a convocação do ex-presidente do Banco Central, finalmente, pois que seja assim, de quem mais? De Castro, o Castro é o ex-governador do Rio, e do Ibanez, né, que está flanando aí, deixou o governo do Distrito Federal, ele que é o principal implicado, como eu já disse, está até o talo enfiado nesse escândalo aqui, mas está flanando, faz de conta que não é com ele, nada pegou nele até agora. Finalmente, a CPI do crime organizado pode aprovar a quebra de sigilo e convocação dessas pessoas. E a matéria diz o seguinte, olha, os requerimentos de quebra de sigilo atingem empresas e fundos que aparecem no entorno da investigação. Kairos FIP, Clínica Mais Médicos, Lagus FDIC, Fraction, uma série de outros. Prime Aviation, além de pessoas físicas ligadas a essas estruturas. Arthur Martins de Figueiredo, Marcos Vinícius da Mata, Ahmed Mohamed e outro mais. E aqui, logo na abertura, ela fala o seguinte, olha, vai votar hoje essas quebras de sigilo e estão incluídos entre os requerimentos o cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, a convocação do ex-diretor do Banco Central do Brasil, Renato Dias Brito Gomes, além dos ex-governadores Cláudio Castro e Ibanez Rocha. São essas as convocações que devem ser votadas hoje. Se vai passar ou não, a gente vai ficar sabendo durante o fim da tarde, tá bom? Pessoal, é isso aí. Estamos encerrando a edição de hoje. Vou reiterar para vocês o convite que eu já fiz lá no comecinho. Hoje estreia o documentário O Golpe do Banco Master aqui, por falar em Banco Master, né? Talvez o maior escândalo de corrupção corporativa da história do Brasil. E muita gente não sabe direito ainda, não entendeu, porque o assunto é muito complexo, como é que foi engendrado esse esquema de corrupção por esse estelionatário chamado Daniel Vorcaro, né, que subornou meio mundo e ainda assim quebrou a cara. Por quê? Porque era uma pirâmide muito frágil e acabou caindo, acabou ruindo. Então o documentário vai ser hoje às 8 horas da noite, você está convidadíssimo para assistir. Vem aqui no despertacl.com.br, pega seu ingresso e vamos estar juntos na plateia do Eduardo Moreira hoje à noite, na estreia do documentário O Golpe do Banco Master, tá bom? Boa terça-feira para você. Espero que você se encontre comigo aqui amanhã às 7 da manhã para a gente falar sobre as próximas 24 horas desse país. E só antes de ir embora, a nossa audiência, 25 mil pessoas, que maravilha assistindo a gente aqui. Isso para nós é uma honra, é um privilégio, sabia? E o restante da audiência lá para trás, Jovem Pan, CNN, Revista Oeste, TV 247. Super obrigado, tá? Bom dia para você, até amanhã. Tchau. Fala, turma, é hoje a exibição do documentário sobre o Banco Master para você entender de verdade o que aconteceu. Esse escândalo gigantesco que lesou tanta gente e passou tanto tempo
sendo abafado, escondido. Ninguém pode perder.